Olá e bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de materiais bem específico, todo ele focado no Dia Nacional da Parteira. Isso mesmo. Recebemos uma série de textos que, olha, vão de reflexões históricas a mensagens de homenagem e até uma oração. É um material bem diverso, né? Muito. E a nossa missão aqui é desvendar as várias camadas de significado que esses documentos dão para essa profissão. A gente vai do papel humano quase ancestral até uma dimensão espiritual bem profunda. Exatamente. E o que me parece fascinante é a jornada que os textos propõem. Eles nos levam a olhar para a parteira não só como uma figura histórica, um pilar da comunidade, sabe? Sim, claro. Mas também como um símbolo do que há de mais moderno na discussão sobre o parto humanizado. E o que talvez seja o ponto mais marcante, as fontes dedicam um bom espaço para interpretar essa função sob uma ótica muito particular, a do espiritismo kardecista. E a gente vai analisar o que essa visão acrescenta na valorização do trabalho delas. Certo. Vamos começar por essa base histórica, então. O ponto de partida nos textos é o papel que as parteiras tinham muito antes da medicina moderna se tornar onipresente. Uhum. A descrição que eles usam é de um cuidado baseado em proximidade humana, escuta atenta e respeito ao momento sagrado do nascer. Já começa com uma imagem muito forte, né? Muito forte. E nos afasta da ideia de um procedimento frio puramente clínico. Totalmente. E essa imagem é construída com detalhes muito vívidos. Quando as fontes falam em proximidade humana, não é só sobre estar no mesmo cômodo, sabe? É sobre uma qualidade de presença. Um suporte emocional. Exato. Um suporte emocional que talvez hoje a gente precise nomear, mas que para elas era natural. E a escuta atenta é descrita como uma ferramenta de diagnóstico tão importante quanto qualquer outra. Interessante isso. Isso sugere que o conhecimento delas não era só técnico, mas profundamente relacional, quase intuitivo, né? Exato. E isso tinha um impacto social gigantesco. Os materiais destacam que elas ofereciam acolhimento, orientação e coragem. E o texto disse textualmente que o trabalho delas ajudou a salvar vidas, a reduzir sofrimentos e a fortalecer laços familiares e comunitários. Pois é. Fico pensando no que isso significava numa comunidade pequena, mais isolada. A parteira não era só uma profissional. Não mesmo, ela era parte da estrutura social daquele lugar. Isso. É uma ótima forma de colocar. E é interessante pensar no que foi perdido quando essa figura comunitária foi, em muitos lugares, substituída por uma abordagem puramente hospitalar, mais Isso. clínica. Com certeza. Os textos sugerem que a gente não perdeu apenas uma técnica ou um saber, mas um tipo de coesão social que se formava em torno do nascimento. O nascimento deixou de ser um evento da comunidade, E né? virou um evento médico. Privado. Exatamente. O que nos leva a um ponto que eu achei a grande sacada das fontes. Elas conectam essa descrição histórica diretamente com um conceito super atual: o parto humanizado. Sim. A princípio parece um paradoxo, né? O futuro do parto buscando inspiração no passado mais remoto. Como é que essa conexão é feita nos textos? Olha, a conexão é feita de uma forma muito elegante. A documentação sugere que os princípios que a gente valoriza hoje no parto humanizado, O protagonismo da mulher, o respeito. isso, a busca por um ambiente acolhedor, essa aliança entre saberes, tudo isso é, na verdade, um reconhecimento da essência do que as parteiras sempre fizeram. E então não é uma volta ao passado, é um resgate. É um resgate de valores que foram deixados de lado. Há uma circularidade muito interessante nisso. O futuro do parto redescobrindo uma sabedoria que já existia. Gosto dessa ideia de circularidade. Não é uma substituição do antigo pelo novo, mas uma integração. O texto fala em valorização dos saberes tradicionais aliados ao conhecimento científico. Precisamente. Parece que a gente está percebendo que a tecnologia mais avançada, a ciência, é mais eficaz quando combinada com esse cuidado integral humano que as parteiras já praticavam por tradição. Exato. E ao celebrar o Dia Nacional da Parteira, segundo as fontes, a homenagem se expande para além do reconhecimento nostálgico. Ela se torna uma afirmação política quase. Uma afirmação de que esses valores... Sim, de que o acolhimento, o respeito à autonomia da mulher, o cuidado com o ambiente emocional,
que nada disso é um bônus. São componentes cruciais de um nascimento saudável e positivo. O passado informa e enriquece a prática presente. E essa conexão com o passado me leva ao ponto que eu achei mais singular nas fontes, quando eu achava que já tinha entendido o argumento central. A ponte entre o histórico e o moderno? Isso. Aí os textos dão uma virada de 180 graus que eu, sinceramente, não esperava. Eles mergulham fundo numa interpretação espiritual, vinda especificamente do espiritismo kardecista. É uma virada e tanto. E olha, é importante a gente deixar claro aqui que nosso papel é relatar e analisar as ideias contidas no material sem endossá-las ou refutá-las, certo? Com certeza. Nossa função é entender a construção desse argumento. Perfeito. E que camada de significado eles adicionam? Segundo essa visão, o nascimento deixa de ser apenas um evento biológico. A expressão usada é ato espiritual profundamente assistido. É bem forte, né? Muito. E o momento do parto é descrito como o reencontro do espírito com a vida corporal. Nesse cenário, a parteira, ela se transforma. Ela é vista como uma cooperadora da reencarnação. O que exatamente isso quer dizer, segundo as fontes? Os textos fundamentam essa visão citando Allan Kardec. A ideia central que eles apresentam é que a reencarnação não é um evento acidental, mas um processo planejado e amparado por uma equipe espiritual. Entendi. Ao se tornar uma cooperadora, a parteira, tendo consciência disso ou não, estaria se alinhando a esse plano maior. A função dela deixa de ser só um emprego e ganha uma dimensão de missão. Ela é descrita como um instrumento do bem nessa jornada. Uau! Isso eleva a profissão a um outro patamar, completamente. A fonte diz que o trabalho dela representa a caridade em ação, cuidado com a vida e compromisso com o próximo. Mas espera, isso quer dizer que o cuidado físico, a técnica, perde importância? Pelo contrário, ele ganha um novo significado. As fontes aprofundam essa ideia, argumentando que a serenidade e o cuidado da parteira influenciam diretamente o ambiente psíquico que recebe o espírito. Ambiente psíquico. Isso. Ou seja, não se trata apenas de acalmar a mãe para que o parto seja mais fácil. Sobre essa ótica, trata-se de preparar energeticamente o local para a chegada de uma nova consciência. Cada gesto, cada palavra teria uma ressonância espiritual. É aqui que entra um conceito mais técnico da doutrina, que eu confesso que precisei ler 2 vezes. O material menciona o perispírito. Para quem não está familiarizado como eu, você pode ajudar a gente a desempacotar o que os textos querem dizer com isso. Claro. A forma como as fontes explicam é a seguinte: o perispírito seria um envoltório semimaterial do espírito. Para simplificar a ideia que os textos apresentam, a gente pode pensar nele como uma espécie de interface ou um molde energético. Uma ponte. Exato. Uma ponte que conecta o espírito, que é imaterial, ao corpo físico. E o ponto crucial que a fonte argumenta é que essa interface é extremamente sensível. Quase como um filme fotográfico sendo exposto pela primeira vez. Por isso a importância do ambiente no momento do nascimento. Entendi. Então a ideia é que o modo como a gente nasce deixaria uma marca primordial nessa interface energética, uma primeira impressão que pode ser mais suave ou mais traumática. Exatamente. E a consequência lógica, apresentada no texto, é que um ambiente calmo e respeitoso, facilitada pela parteira, tornaria esse momento de acoplamento menos chocante para o espírito. Faz sentido dentro dessa lógica. Isso, por sua vez, favoreceria o equilíbrio inicial da nova existência. Ou seja, o cuidado no parto teria implicações de longo prazo para o bem-estar do indivíduo, não apenas no aspecto físico ou psicológico, mas, segundo essa visão, no espiritual. Então, sob essa ótica, cada decisão da parteira, uma palavra de conforto, um toque suave, a manutenção de um ambiente tranquilo, tem uma ressonância que vai muito além da sala de parto. Muito além. O trabalho dela se torna uma cooperação direta com o que eles chamam de leis divinas. É uma ressignificação completa da função. A parteira, nesse contexto, não está só ajudando um bebê a nascer. Ela estaria auxiliando uma alma a recomeçar sua jornada na Terra. É uma perspectiva que confere uma sacralidade imensa ao ofício. É impressionante, mas o que as fontes mostram a seguir é igualmente fascinante.
Eles não guardam essa visão só para reflexão interna. Eles criaram um verdadeiro plano de ação para disseminá-la. Assim, essa parte me chamou muita atenção. Os materiais não são só teóricos, eles oferecem exemplos concretos, quase um kit de ferramentas de comunicação para homenagear as parteiras. Uma estratégia bem pensada. Muito. Por exemplo, eles propõem uma mensagem curta, claramente pensada para um vídeo ou um post de rede social. É bem direta. Dia Nacional da Parteira. Cuidar do nascimento é cuidar da vida. À luz do espiritismo, servir nesse momento é a missão de amor. A economia de palavras aí é muito estratégica. Em poucas frases, a mensagem conecta o cuidado físico, cuidar do nascimento, com o valor universal, cuidar da vida, e em seguida ancora tudo na perspectiva específica, missão de amor à luz do espiritismo. É uma comunicação muito eficiente para quem já compartilha daquela visão de mundo. Mas o que eu achei mais revelador é que o material não para por aí. Há também uma versão que eles descrevem como jovem ecumênica. Ah, essa é ótima. A necessidade de ter essa segunda versão já diz muito, né? Ela diz o seguinte: parteira é quem cuida da vida desde o começo. É presença, coragem e acolhimento no momento mais importante de todos: nascer. Veja como a linguagem muda. Sim, totalmente. E conclui: valorizar as parteiras é valorizar o respeito à mulher, à vida e ao cuidado humano. É outra abordagem. É um diferencial notável. E o fato deles sentirem a necessidade de criar essa versão traduzida é muito significativo. O que isso nos diz sobre a autopercepção do grupo que produziu o material. Que eles têm consciência do público. Exato. Sugere que eles sabem que a linguagem doutrinária pura tem um alcance limitado e que, para influenciar o debate mais amplo sobre o parto na sociedade, eles precisam traduzir seus valores em uma linguagem universal de cuidado, respeito e coragem. É um movimento estratégico para construir pontes. Exatamente. Uma estratégia de comunicação sofisticada. E ainda tem uma terceira peça nesse kit, uma oração espírita. Sem recitar inteiramente, os temas são pedidos de bênçãos para as mãos das parteiras, força para os seus corações e luz para suas decisões. E, ao mesmo tempo, pede amparo para as mães e para os espíritos que chegam à Terra. Quer dizer, se a mensagem ecumênica é a ponte para fora... A oração é o pilar que fortalece a comunidade por dentro. Exatamente. Então a gente tem 3 níveis de comunicação. A mensagem de vídeo para redes sociais, que é rápida e identitária, a versão ecumênica, que busca diálogo e influência na esfera pública, e a oração, que é um ato de fortalecimento da fé e do propósito dentro da própria comunidade. Mostra uma intenção clara, né? Claríssima. A intenção de não apenas refletir sobre o tema, mas de ativamente promover essa visão de mundo de forma organizada e sensível aos diferentes canais e públicos. Em resumo, então, a análise desses materiais nos mostra a figura da parteira como um ponto de encontro. Bela definição. Um ponto entre o passado e o presente, entre o cuidado físico e o amparo emocional e, para os autores das fontes, de forma muito clara, entre o plano material e o espiritual. É um papel apresentado como integral. Que cuida da vida desde o primeiro sopro. Isso. O texto, repetidamente, a chama de guardiã do instante. É uma expressão muito poética e, depois de tudo que a gente discutiu, muito precisa. Concordo. Ela não é só uma profissional de saúde, ela é a zeladora de um momento de transição fundamental. Isso me deixa com um pensamento final, sabe? Quase um eco do que acabamos de discutir. Pois não, pode falar. As fontes se concentram de forma muito bela no papel da parteira no início da vida. Mas isso me faz questionar. Em um mundo tão focado em tecnologia, processos e eficiência... Em métricas, em resultados... Exato. Quais outras funções em outras áreas poderiam ser reavaliadas não apenas por sua habilidade técnica, mas pelo seu cuidado com o instante? Pelo impacto humano e emocional que exercem momentos críticos das nossas jornadas. Como no fim da vida, por exemplo. Sim, ou numa grande perda, ou numa transição de carreira. Quem são as outras guardiãs e guardiões do instante que talvez a gente não esteja valorizando em sua totalidade?